Olá, vamos falar sobre a eletrização por contato. Como se pode eletrizar um corpo pelo contato com outro corpo que já esteja eletrizado. Por exemplo, aqui está ocorrendo uma eletrização por contato. Então, essa criança, ela está se eletrizando porque ela encostou nesse equipamento, que esse equipamento é chamado gerador de Van der Graaf. Daqui a algumas apresentações eu vou falar sobre esse equipamento, porque ele armazena cargas. Então, nessa cúpula, ela está carregada. Vamos supor que está carregada negativamente. Então, no momento que essa criança, supondo que ela estava descarregada, no momento em que ela encostou na cúpula, ela começou o quê? Por um processo de contato, as cargas negativas elas começaram a se espalhar pelo corpo dela e ela passou a ficar eletrizada. Então foi uma eletrização por contato. Antes ela não estava, por suposição, estamos supondo que ela não estava, e quando encostou, ela ficou eletrizada. Então o primeiro ponto é, por que ocorre essa eletrização por contato? Qual é o motivo? Acontece o seguinte, vamos supor então que aqui ela tem cargas negativas. Então esse gerador, vamos supor que ele está carregado negativamente. Então o que acontece? Essas cargas negativas, elas estão o quê? Elas estão se repelindo. A gente viu que cargas com o mesmo sinal, elas se repelem. Então, no momento em que essa criança lá encostou, como essas cargas estão se repelindo, elas vão o quê? E essa criança é uma condutora. O ser humano ele é um condutor de eletricidade. Então essas cargas, como elas estão se repelindo, vão o quê? Vão se distribuir no corpo dessa criança. Então ela se eletrizou por contato. E o motivo é essa questão, que os elétrons eles estão se repelindo, então quando encosta, eles se distribuem nesse corpo. Vamos se aprofundar um pouquinho mais na eletrização por contato. Vamos falar da eletrização por contato quando o corpo ele é um condutor, o corpo que a gente quer eletrizar, um metal, qualquer material que seja um condutor. E vamos também ver e vamos falar também em eletritzar um corpo quando ele é um isolante. A gente vai ver que tem características diferentes que acontecem em cada um desses materiais. Vamos primeiro ver o condutor. Olha só, nós queremos eletrizar esse corpo aqui, que a princípio ele está neutro. Então a gente vem com um corpo que já está carregado, nesse caso ele está carregado positivamente, então está com falta de elétrons. E aí, primeira coisa, vamos fazer o quê? O contato. Foi feito um contato. Então, ele estava descarregado. No momento em que encostou, ele também ficou positivamente carregado. Por qual motivo? Será que foram as cargas positivas que se deslocaram para cá? Não. São as cargas negativas, são os elétrons que se locomovem. Então, isso aqui é um condutor. Então, no momento em que encosta, os elétrons desse corpo que estava inicialmente descarregado, eles são atraídos por essas cargas positivas. Então aqui, no momento em que ele encostou, os elétrons eles se deslocaram de maneira que aqui ficou menos positivo. Perceba que tem menos positivos. E aqui, como eles se deslocaram, também ficou positivo. Então, essa carga líquida positiva ficou distribuída entre esses dois corpos. E quando a gente afasta, olha só, o corpo que antes estava neutro, estava descarregado, ele ficou eletrizado, está com cargas, eletrizado positivamente, e foi um processo de contato. Agora vamos supor que essa esfera ela seja um isolante. Então vamos supor que isso aqui era um metal, uma bola, uma esfera de ferro, por exemplo, uma esfera de cobre,
de alumínio. E vamos supor que agora, nesse caso, é uma esfera de madeira, de plástico, de isopor. São o quê? São isolantes. Então está aqui. Vamos fazer o contato. Então foi feito aqui, ó, o contato. Olha só, as cargas ficaram onde? Só ficaram aqui, no local aonde encostou. Por quê? Por qual motivo no isolante ele só fica aqui, ó, localizada? Pelo seguinte, porque no caso dos condutores, as cargas se locomovem pelo material. Aqui não. Então são só os elétrons dessa região de contato que se distribuíram aqui nesse outro material. Então é só nessa parte em que encostou que ele fica carregado. Então olha, o corpo ficou eletrizado? Ficou. Mas a eletrização ocorreu nos pontos de contato. Se eu quisesse eletrizar o corpo como um todo, eu teria que encostar ele em vários pontos para distribuir essa carga, para ele que ele por aumentar os contatos, aumentasse a eletrização por contato. Então, são as duas formas, né, na eletrização por contato, as duas características diferentes. Um é quando o corpo ele é um condutor, então a eletrização se distribui por todo o material, e quando ele é um isolante, só no ponto de contato que ele fica eletrizado. Tá certo? Vamos falar aqui de uma aplicação, né? Então, como que nós podemos eliminar o excesso de cargas de um corpo? Por exemplo, aqui ele está com carga. Se eu quisesse descarregar esse corpo, ou seja, ele ficar sem carga, carga neutra, nula, carga líquida, nula. Como podemos eliminar o excesso de cargas? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então, vamos supor essa esfera de metal que está carregado negativamente. Então aqui, ó, está com cargas negativas. O que acontece? E ele está preso por um isolante, pode ser madeira, né, e uma base aqui, então, de maneira que ele estava ali com carga negativa. Olha só, se eu pego um fio condutor e conecto ele com a terra, o que vai acontecer? Perceba, o que eu tô fazendo é exatamente isso aqui, ó. Estou colocando um corpo eletrizado em contato com um outro corpo. Aqui, quem é esse outro corpo? O planeta Terra. Então, quando eu falo Terra, na verdade, ele está se conectando com todo o planeta Terra. Eu conectei essa esfera com o planeta Terra. O que acontece quando os dois eles entram em contato? Os elétrons aqui, eles estão se repelindo e vão o quê? Vão se distribuir pelo planeta Terra. Igual acontece com a eletrização por contato com os condutores que eu te falei. Porque o planeta Terra, a gente viu que o planeta Terra é um condutor de eletricidade. Então, só que o planeta Terra ele é tão grande em relação a essa pequena esfera de metal, que é como se todas essas cargas elas se distribuíssem pelo planeta Terra. Então, ele fica o quê? Ele fica descarregado. Então, ele fica sem nenhuma carga. Por quê? Porque elas se distribuem pelo planeta Terra. Mesma coisa com carga positiva. O metal está carregado positivamente. No momento que se conecta um fio, os elétrons do planeta Terra vão ser atraídos por essa esfera. De maneira o quê? O planeta Terra ele é tão amplo, tão grande, né, que os elétrons eles vão se repelirem e rapidamente vai o quê? Vai descarregar esse metal. Então, essa forma de nós pegarmos um fio e ligarmos ao planeta Terra se chama um aterramento. A gente aterrou ele, né? Então, o Terra, ele está sendo representado aqui, ó, ele é representado por esse símbolo, desses traços que vão diminuindo. Então, isso aqui é o Terra.
está conectado com o planeta Terra. Então isso faz um aterramento, você está descarregando esse corpo. Então equipamentos, ele tem o quê? Ele pode ter o seu conector, o seu aterramento. Então, para que uma pessoa ela não receba um choque ao tocar numa carcaça de um equipamento, ele está conectado ao planeta Terra, né, por um aterramento, exatamente para descarregar essa estrutura de metal, por exemplo, que poderia estar eletrizada. Então, como podemos eliminar o excesso de cargas de um corpo? Pelo aterramento. E aí, quando faz o aterramento, o corpo fica descarregado. Então, ele perde porque ele distribui as suas cargas pelo planeta, que é muito maior, né? Ou ele recebe elétrons do planeta, então ele fica sem cargas. Nós vamos falar de vários exemplos. Vamos colocar nessa apresentação só um exemplo que seria o quê? Seria o para-raios. Então, para-raios, ele está aterrado. Então, está aqui, ó, a gente também vai falar do para-raios, né, uma aplicação bem interessante nas próximas apresentações. Mas aqui, ó, o para-raios ele está por um fio conectado com o planeta Terra. Então, aqui, ó, essa chapa é para facilitar, aumentar o contato da distribuição de cargas quando ele recebe algum raio aqui. Então, olha só, ele está aterrado, né? Então, aqui está aterrado com o planeta Terra. Aqui, ó, uma forma de aterramento, né? Então, o fio, o cabo, está conectado com um condutor ao planeta Terra. Tudo bem? Então, até a próxima apresentação.